gases, 22,4. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando, mas por enquanto, para essa aula, nós vamos só, né, ficar com essas três, né, com essas três regrinhas aqui, tá? Aí vamos lá. Então, só para importante, né? Então, dentro de uma molécula, então uma molécula de água contém 1 mol de água, contém 18 gramas de água. Mas e se o exercício perguntar em átomos? Átomos separados. Então, em uma molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, se me perguntar qual é o número de átomos que eu tenho dentro da molécula de água de hidrogênio? Então, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E oxigênio, eu vou ter 1 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, tá? Quantos mols de hidrogênio eu tenho dentro da molécula de oxigênio? Como eu tenho 2 átomos, eu tenho 2 mols. Quantos mols de oxigênio eu tenho dentro da molécula? Desculpa. De água? 1 mol de oxigênio, tá? Então, vamos lá. Como que aparece esse exercício? Ó, qual a quantidade de matéria? Quantidade de matéria, lembrar, guardar. Sempre perguntou, é mol que você está me perguntando. E o número existente em 120 gramas de cálcio. Tá, então aí já me pediu 3 coisas. Me pediu mol e me pediu número de átomos, né? E com certeza, como esse aqui está resumido, tinha me dado lá a constante do Avogadro, tá? Então, outra dica. Se no exercício aparecer constante do Avogadro, dados, número do Avogadro, dá 6 para 10. Então, claro, aquilo não está à toa. É porque você vai usar em alguma parte do cálculo, tá? Aí vamos lá. Então, aqui nós começamos pela quantidade de matéria. Como me deu a massa, qual que eu vou pegar para formar a primeira linha da regra de 3? Massa molar. A massa molar do cálcio é 40. Então, 40 gramas equivale sempre a 1 mol. 120 gramas de cálcio vai equivaler a X mols. Fazendo o cálculozinho, 3 mols de cálcio, tá? Agora, em 6, perguntou o número de átomos que eu tenho em 120 gramas de cálcio. Então, 40 gramas, que é a massa molar, equivale a 6,10 a 23 átomos. 120 gramas de cálcio vai equivaler a X, né? Então, lembre, massa debaixo de massa, né? E os átomos debaixo, sempre, né? Na regra de 3, a gente tem que ter esse cuidado de ter unidade debaixo de unidade, as unidades sempre na mesma, né? Uma embaixo da outra, pra gente não perder o raciocínio do cálculo, tá? 18 vezes 10 a 23 átomos ou 1,8 vezes 10 a 24 átomos. Ah lá, qual o número de moléculas em 5 mols de H2O? Então, o número de moléculas, de novo, entidade, 6,10 a 23. 1 mol equivale a 6,10 a 23 moléculas. 5 mols X. Então, 5 vezes 6 vezes 10 a 23, eu terei 3 vezes 10 a 24 moléculas de H2O. Ah lá, massa e número de moléculas. Então, o exercício me falou, né, que eu tenho lá qual é o número de moléculas de acetilsalicílico por comprimido. Então, no exercício atrás, porque esse aqui também foi um resumo, estava me falando quantos gramas cada comprimido pesa. Então, gramas, massa e número de moléculas, quem que eu vou relacionar? Massa molar da molécula, né, do acetilsalicílico, com 6,10 a 23. Então, olha lá, a massa molecular do acetilsalicílico deu 180. Por quê? Vamos só relembrar como que eu acho essa massa molecular aqui, essa massa molar aqui de uma molécula maiorzinha. Então, eu vou olhar lá, o carbono. No carbono, lá na tabela periódica, pesa 12 gramas. Então, como eu tenho 9 vezes 12, mais. O hidrogênio pesa 1 grama. Então, como eu tenho 8 átomos de hidrogênio dentro dessa molécula, 8 vezes 1, mais 4, porque eu tenho 4 oxigênio, vezes cada oxigênio na tabela periódica pesa, né, tem a massa de 16. Fazendo as multiplicações, depois somando, eu tenho a massa molar de 180 gramas. Então, igual a gente falou, massa molar, molécula, ou massa molar, 1 mol. Aqui, como está me perguntando as moléculas, então eu vou relacionar a massa molar com os 6,10 a 23 moléculas.
180 gramas equivale a 6,10 a 23. 9 vezes 10 a menos 100. Mas aonde você tirou isso? Lá, né, atrás, no exercício, que não teve como eu colocar para aparecer, falava que cada comprimido pesava 900 miligramas, né? Então, aí aqui a gente fez 90 vezes 10 a menos 3 para ficar na mesma unidade, ó, gramas e gramas, tá? Então, tem esse cuidado também. Se a massa molar sempre em gramas. Às vezes o exercício vai me trazer as massas em miligrama, em quilograma. Então eu tenho que ter o cuidado de transformar, fazer aquelas transformações daquela tabelinha lá, da gente tem quilograma, hectograma, decagrama, grama, miligrama, entendeu? A gente tem que ter aquelas transformações bem em mente para a gente saber transformar. Porque sempre a unidade também tem que ser a mesma durante a regra de 3, tá? E o que mais dá, porque mol não vai mudar, moléculas também não vai mudar. O que muda é a massa. A massa porque a gente trabalha com quilograma, com miligrama, e a unidade da grandeza massa é gramas por mol, né? Da grandeza massa molar é gramas por mol. Então a gente tem que ter o cuidado de transformar as massas que o exercício me der sempre em gramas, tá? Fazendo o cálculo aqui, eu achei que deu 3 vezes 10 a 20 moléculas, tá? Então vocês farão para mim, né? O resuminho dessa aula, vão me tirar a foto, me enviar direitinho, tá? Vocês farão para mim a página 301 e 302. Façam, tira a fotinha e envia para mim, tá? Valendo como nota de participação da aula. Até mais!